Olá vocês, nós somos a Confraria Literária, eu sou a Anne e hoje a gente vai estar recebendo aqui a psicóloga Gabriela Pessoa. Olá Gabi, seja bem-vinda à Confraria, nosso podcast. Queria saber de você, por que você escolheu a psicologia para sua profissão? Obrigada, viu, pelo convite, obrigada por estar aqui. Então, né, acho que é um pouco difícil até falar, né, da escolha em si, mas eu sempre, desde pequena, não queria uma profissão que fosse muito competitiva, né, ou que tivesse uma coisa muito de competição, de alto rendimento. E eu sempre soube também que eu era de humanas, né, então não queria nada de exatas, nem de muito biológicas, porque psicologia pode ser tanto humanas quanto biológicas, né, dependendo da faculdade ou de como é feita a grade. E aí, além disso, eu tenho um pouco não, bastante, né, da influência da minha mãe, que também é psicóloga. Então eu cresci, assim, né, às vezes quando meus pais estavam trabalhando, eu tinha que ficar na clínica esperando. Era um momento ali de refúgio, de muitas vezes ficar andando pelo consultório. Tinha uma sala de ludoterapia, onde quando estava vazia, era a hora que eu queria ficar ali brincando mesmo. E aí no terceiro colegial, né, meus pais me proporcionaram fazer uma orientação vocacional. E aí nessa eu acabei excluindo, né, várias profissões e acabei ficando mesmo entre psicologia e relações públicas. Mas acabei escolhendo a psicologia pensando muito no leque, né, do que se pode trabalhar. E eu sempre fui muito curiosa. Então eu sempre gostei de conversar com pessoas, de saber sobre a vida. Às vezes de uma maneira até muito bem curiosa mesmo e um pouco sem noção. Então eu levei muitas broncas da minha mãe quando criança de fazer perguntas para as pessoas. E muito de querer entrar na história, de saber a intimidade, enfim. E depois então no vestibular acabei prestando e quando eu entrei eu gostei muito, né. Claro que acho que em alguns momentos da faculdade surgiram algumas dúvidas, mas que eu nunca tive muita dificuldade com nenhuma matéria, nunca fiquei de DP, então acho que foi algo que foi acontecendo muito naturalmente. Legal. E qual foi a sua especialização e por quê? Por que você fez uma especialização? Tá. Eu vou falar um pouquinho então do como, né, começou até essa coisa do luto. Eu entrei então na faculdade, né, em 2008, contando um pouco da idade, né, mas e em 2007 a minha avó tinha morrido e ela morreu em casa. Foi um processo de adoecimento muito difícil, né, para nossa família, porque ela ficou doente em casa e na verdade na época meus irmãos já nem moravam em casa, então quem vivenciou muito de perto fui eu. E aí em 2009 a gente tinha algumas eletivas na faculdade, né, que podia escolher, dentre elas uma que era morte e luto, e foi então meu primeiro contato com estudar mais sobre luto. Nesse mesmo ano, eu perdi o meu melhor amigo de vida, assim. Ele tinha a idade do meu irmão, então ele era como se fosse um irmão para mim. Ele morreu num acidente, foi muito, muito difícil. E foi bem na época da eletiva, então eu tinha feito a escolha da eletiva, eu não sabia se eu pegaria ela ou não. Mas daí na época eu perdi, daí quando eu vi que eu estava na eletiva, eu falei: "Nossa, acho que talvez eu não queira mais falar sobre isso, eu não queira estudar". E eu lembro da primeira aula, onde a professora perguntava pra gente por que a gente estava ali ou por que a gente tinha escolhido, né. E eu falei: "Eu não queria mais estar aqui". E ela disse: "Então talvez exatamente por isso que você tem que estar aqui". Nesse mesmo ano também perdi um tio muito querido, e foi então um pouco do meu primeiro contato. Daí quando eu estava pra escolher o tema do TCC, eu acabei escolhendo também, então fazer sobre o envolvimento médico em cuidados paliativos, e daí também peguei muito mais sobre como tinha sido a morte da minha avó. E foi então, assim, uma coisa de querer estudar e querer entender mais.
Daí, quando eu me formei, eu fui fazer um aprimoramento clínico, né, na clínica da PUC, na clínica Ana Maria Popovic, com a professora Maria Helena Franco, que acabou sendo, então, depois a minha orientadora do mestrado. E aí, eu comecei fazendo o serviço do LELU. O LELU é o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre Luto, né, da clínica. E conforme eu fui fazendo, né, as triagens, eu fui entendendo que cada história mexia muito comigo de uma maneira de, não sei, de querer entender mais e de me conectar, né, como cada vínculo mexia tanto na vida da pessoa, uma vez que você tem uma perda, né. E daí depois eu fiz então esse ano que foi só a triagem, né, que a gente escolhia um serviço e uma modalidade. E aí no ano seguinte, a Lelê falou: Gabi, será que você não quer continuar? Eu falei: acho que eu quero. Daí eu fiz mais um ano do aprimoramento, mas aí então na modalidade, atendendo, né, então em psicoterapia, para pessoas enlutadas. E naquele mesmo ano eu acabei prestando mestrado e entrei. Então eu continuei ali mais 2 anos e meio, né, no LELU. E desde então eu amo atender, né, luto, acho que... E ainda quero fazer meu doutorado um dia. Não ainda, porque acho que é muito cansativo também, né, essa coisa de ficar na coisa acadêmica, mas é muito gostoso. Não deixei de estudar e aí acho que fui tentando fazer outras coisas, outros cursos. Mas acho que é um pouco da minha trajetória. Então, na verdade, desde que, né, entrei na faculdade de um jeito ou de outro, esteve ali, né, talvez circulando um pouco, e aí depois acabei indo mais a fundo. E assim, qual que é a diferença entre uma terapia normal e uma terapia voltada para o luto? Bom, numa terapia geral, né, que acho que tem diferentes abordagens, diferentes teorias, o que a gente entende é que a gente vai entender um pouco da dinâmica, normalmente, o que é, qual que é a queixa, o que está acontecendo, né? Uma terapia com uma compreensão melhor do luto, a gente vai muito entender qual foi a perda, o que se perdeu junto com essa perda, né? E muito também, então, daí, entendendo melhor como fazer essa adaptação, né? Essa ressignificação depois dessa perda. Então, o que eu sinto muito é que as terapias gerais, às vezes, deixam de entrar em contato, ou não só entram em contato, mas às vezes não tem, como que eu posso dizer, não tem tanta paciência ou tanta escuta para cada questão relacionada ao luto, né? Enquanto a gente que estuda mais a fundo, a gente quer saber muito, né, dos rituais, do que aconteceu, do que não aconteceu, e aí, conforme a gente também vai estudando, a gente vai entendendo melhor as entrelinhas, né, do que isso acontece, das emoções mais específicas, e também entendendo, né, daí o quanto às vezes algumas coisas podem ajudar mais, outras atrapalham mais, ou o que é mais saudável, o que não. Mas é claro que eu entendo que assim, que acho que cada abordagem pode ter a sua ajuda, mas que uma escuta, né, mais específica, ela ajuda nesse momento. Uhum. E quais as fases que a pessoa que passou por um luto, ela passa? Essa pergunta, então, eu só vou pegar um pouco a minha cola aqui. Mas é o seguinte, hoje em dia, a gente não fala mais em fases, tá? Mas é uma excelente pergunta, porque ainda se fala muito sobre estágios de luto ou sobre fases do luto. A questão das fases, ela foi criada, né, pela Elizabeth Kubler-Ross, que era uma psiquiatra, e que ela ajudou muito, né, para falar sobre esse processo. Quando ela criou, ela falava muito também da pessoa que estava para morrer, né? E não que não ajude tanto, mas o que acontece hoje a gente entende que o processo de luto, além dele ser muito individual, ele não é linear, né? Então ele tem uma coisa de idas e vindas, e de momentos ali, e é isso, ele é muito individual. Mas o que a Kubler-Ross falou
foi que ela descreveu 5 fases, né? A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E hoje, o que a gente entende, né, e talvez ainda muitos profissionais seguem isso, porque foi muito, como que eu posso dizer? Foi muito disseminado, né, tudo isso, principalmente na formação médica. E hoje o que a gente entende é que isso às vezes pode criar uma expectativa irrealista sobre o processo de luto, sabe? Então, das pessoas esperarem uma sequência lógica e daí também entender que o luto é um processo com começo, meio e fim, né? E isso, às vezes, ela pode atrapalhar até numa questão de identificação de risco, quando a pessoa. Porque daí, se você espera, né, que ela tá em tal momento que ela vai chegar nesse momento, e talvez ela não chegue, né? Porque nem todo mundo sente raiva, nem todo mundo. É exatamente isso, né? Nem todo mundo faz a coisa da barganha. Apesar da gente entender, né, que tem ali sentimentos e emoções que são muito comuns, né, no processo de luto, a gente entende que é completamente individual. E não só, né, também a gente tem que lembrar sempre que o luto, ele é muito permeado, né, na cultura do que a gente está vivendo. Então, na cultura, dependendo da crença, da religião, tem coisa que para mim pode ser normal, para você não, né? Se a gente faz um recorte de um contexto também, leva para outro contexto cultural, né? Aquilo vai deixar de fazer sentido. Mas então, na hora da gente avaliar e da gente olhar para isso, é importante a gente entender, né? E não, talvez, mais nessa coisa de um estágio depois do outro. Agora, dentre as conceituações e a conceituação que mais tem sido aceita, né, por todos os teóricos que tem, né, no mundo, assim, discutido, hoje a gente fala do modelo dual, que é a coisa da oscilação entre hora você estar voltado para perda e hora para reparação. E essa oscilação, ela acontece o tempo inteiro, né? Então, de cá para lá, um pouco aqui, um pouco ali, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma semana, ou às vezes em vários outros momentos. Mas uma outra coisa, né, dessa coisa dos estágios, é que também, às vezes, simplifica muito uma coisa que não é simples, né? Acho que você sabe bem sobre isso Sim. e a gente entende que não é, né? E aí é muito, muito individual mesmo. Então, para um é de um jeito, para outro é de outro. Às vezes, numa mesma família, você vai ter cada um sentindo coisas completamente diferentes. E a gente também entende que o luto, ele não tem um tempo determinado, né? Então, acho que quando a gente pensa em fases, a gente vai pensar que, sei lá, são 3 meses desse, 3 meses desse, e não, né? Ele vai acontecendo, não tem um tempo determinado, não tem uma duração determinada. Existem coisas que acontecem, né, logo que acontece a perda, então a curto prazo, mas também existem várias outras coisas que vão acontecendo conforme o tempo vai passando. E às vezes mudanças que são muito a longo prazo, né, na vida. Então, é um processo de adaptação e de ressignificação, né, uma construção de significado, e que é isso. Então, não tem uma fase determinada. Legal. E uma coisa que eu queria, que você falasse um pouquinho, a respeito, dos sinais, porque tem gente que consegue enfrentar, né, o luto, de forma tranquila, consegue por si só, evoluir, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos sinais, de quando eu preciso ajuda para lidar ou enfrentar esse processo, porque às vezes a gente realmente precisa de uma ajuda profissional. Acho que assim, né? Alguns dos sinais. Pode ser uma dificuldade grande de aceitar a perda, né? Então, de aceitar que realmente aconteceu. Então, quando a pessoa tá ali muito vivendo como se a pessoa perdida, né, ainda estivesse ali, né? Então, ou seja, ela não tá conseguindo muito aceitar ou encarar a realidade ou lidar com os fatos em relação a isso. A gente sempre também olha, né, quando a gente tá pensando no processo de luto, a gente pensa
alterações grandes, né? Então, alterações grandes de apetite, de peso, alteração muito grande do sono, né? É claro que a gente pode entender que assim que acontece, né, a morte, vai levar um tempo, então, no que a gente chama de luto agudo, vai ter algumas alterações, mas que aos poucos, conforme, né, a aceitação vai acontecendo, e conforme a elaboração vai acontecendo, isso tende a melhorar. Se passou muito tempo e não melhorou, se isso tá, né, sendo um problema, se tá dificultando a vida como um todo, é um sinal de alerta, né, entre aspas, digo aí, né. Além disso, acho que a gente também pode pensar o quanto isso tá ou não, né, afetando ali a vida cotidiana, se a pessoa conseguiu ou não dar continuidade, né, nas coisas da vida. É claro que nesse processo de adaptação e de ressignificação, muita coisa vai deixar de fazer sentido. Mas uma coisa é você refletir se faz sentido ou não, outra coisa é você não conseguir, né, pensar sobre isso e simplesmente não conseguir voltar para nada, né. Então, aí eu acho que também é mais um sinal de alerta. Um outro, né, eu acho que dores, quando tem muitos sintomas físicos, né, então dores no corpo, ou até existem, enfim, pessoas que já têm históricos, né, de questões de saúde mental prévias, e aí na hora que acontece uma perda, então é também um sinal não só de alerta, mas assim, de poder cuidar, né. Eu já tive questões de saúde mental no passado, então agora eu tenho que poder cuidar um pouquinho mais. Uhum. Sentimento muito de isolamento, não, porque eu acho que o processo de luto, exatamente por ele ser tão individual, né, ele deixa com que a pessoa se sinta muito sozinha, às vezes, o tempo inteiro, né, no sentido de ninguém me entende, ninguém quer me ouvir. Mas se a pessoa tá muito isolada, e sem conseguir se relacionar, e depois de muito tempo, né, porque acho que é isso, logo que acontece é normal que tenha um pouco, mas se esse isolamento ele persiste, se ele continua, é também, né, acho que um momento de poder olhar para isso. Eh, então eu falei também de complicações físicas, e acho que também outra coisa é sentimento persistente, né, de culpa ou de raiva ou de coisas que ficam muito pesadas, isso também acho que é uma coisa para poder cuidar. E mudanças significativas de comportamento, né, então, a pessoa simplesmente mudar tudo, porque de novo, se a gente for pensar aí no modelo dual, é uma pessoa que mudou completamente, mudou de vida, mudou de nome, mudou de cidade, mudou e não lidou nada com isso, não integrou, né, a coisa da perda, de um jeito ou de outro a gente pode pensar que ela não está elaborando bem, né. Uhum. Legal. E que conselho que você daria para quem não está conseguindo enfrentar o luto? O que que ajuda no processo da sua melhora? Eh, olha, essa pergunta talvez você poderia me ajudar a responder. Mas vamos lá, acho que o que ajuda, primeiro assim, né, de novo, quando a gente fala dessa coisa da pessoa, de se isolar e de talvez não sentir, eu sei o quanto é difícil, né, as pessoas ficarem em torno da pessoa enlutada. Porque às vezes é pesado, é difícil, no momento em que ela tá vivendo ali aquele momento de perda, ela só quer viver isso, ela só quer falar disso, ou ela só não é nem só o que ela quer, às vezes é o que ela consegue, né. Então ela não consegue sair mesmo do mundo, porque tá difícil. Então acho que uma das dicas, que eu sei o quanto é trabalhoso e acho que é demandante de energia mesmo, de conseguir fazer, é conseguir sinalizar para as pessoas próximas o que eu preciso e como eu preciso e quando eu preciso, né. Acho que isso é uma coisa muito difícil mesmo do enlutado conseguir fazer, acho que é um dos grandes desafios. Eh, mas também permitir-se sentir o que está sentindo. Então,
a emoção tá vindo, eu preciso chorar. Deixa vir, tem que chorar, né? Agora eu tô com muita raiva. Nossa, mas eu não posso sentir raiva de uma pessoa que eu amo tanto. Não, tá tudo bem você sentir raiva, né? Isso também faz parte do processo, isso também, de um jeito ou de outro, ajuda a gente até a entender o que aconteceu. Porque muitas das coisas que a gente vai sentir no processo de luto também dizem sobre a relação que eu tinha com a pessoa perdida. Ou às vezes até de como estava essa relação nas últimas semanas. Ou como, né, às vezes se estava acontecendo uma briga, às vezes essa briga ela vai estar ali um pouco presente, né, pelo menos no começo do processo de luto. Então é permitir sentir, né, reconhecer o que você está sentindo, aceitar e de um jeito ou de outro, né, não acho que principalmente quando acontece, né, também um luto, não agir muito rapidamente com coisas que podem ser definitivas. Então tomar um tempo, entender, será que esse sentimento ele vai persistir? Sim ou não? E daí sim, ir agindo, né. Mas acho que é isso, buscar apoio, né, acho que eu sempre falo que a rede de apoio é uma das coisas mais importantes, né. Eu E assino embaixo. assina embaixo. E a rede de apoio é mesmo. Só que para o enlutado é um desafio muito grande conseguir manter essa rede de apoio, né. Então, é ter ali e talvez é isso, né, conseguir sinalizar para quem e como o que eu estou precisando, porque muitas vezes você acha que eu estou precisando de uma coisa e eu acho que eu estou precisando de outra, né. Então acho que você me ajuda com isso em tal momento, né, eu acho que isso é uma coisa muito importante que é difícil de fazer, mas acho que é o que mais pode ajudar. E então manter a rede de apoio, acho que também tentar aí cuidar muito de rituais de autocuidado, né, acho que isso é uma coisa importante. Ter muita paciência consigo mesmo, né, ter paciência. E daí se a gente for pensar, dependendo da perda, dependendo se é uma perda que afetou a todos da família, né, então ter paciência também com os outros, porque, né, eu acho que é muito difícil na hora que você não tá bem, você conseguir cuidar do outro. Mas ter muita paciência consigo mesmo, porque é um processo que leva um tempo, que vem muito sentimento, muita emoção, às vezes tudo de uma vez, às vezes não. Mas então ter muita paciência consigo mesmo, cuidar de si, tanto fisicamente quanto, né, emocionalmente, tentar, né, ter aí uma rotina saudável. Então, por exemplo, se pessoas que já têm dificuldade, né, sei lá, com álcool e drogas, então já sei que é uma fraqueza minha, vou tomar um cuidado para não deixar que isso, né, tome conta. Enfim, ou outros tipos de comportamento que não só isso. Criar rituais também de lembrança, né, acho que tem ritual a gente, de um jeito ou de outro, talvez quando a gente pensa na sociedade moderna, as coisas têm mudado, né, acho que os nossos rituais têm mudado, e a gente também vive numa coisa muito rápida, né, muito instantânea, então, ter rituais de lembrança, rituais de memória e talvez continuar insistindo um pouco nisso, porque os rituais são muito importantes para ajudar mesmo a gente a ressignificar, elaborar. E acho que como eu disse, né, como o luto de fato ele tem coisas que acontecem bem a curto prazo e às vezes outras mais a curto prazo, a gente vai lidar com uma perda. Às vezes uma perda que você teve na infância, você vai lidar com ela até antes de morrer, né, na velhice, como é comum, né, idoso começar a falar mais: "Minha mãe era de tal jeito", né, ou "Quando eu perdi", então, o quanto isso também faz parte da nossa própria história, né, então, às vezes esses rituais, eles continuam de um jeito ou de outro mostrando a importância. Então não esquecer, né, desses rituais, dessa memória, e também acho que é poder lembrar que cada capítulo da vida continua fazendo parte de você, né, e faz parte da sua história. Então não é porque não tá mais aqui, que não é parte de você. Acho que lembrar disso. Se
tiver, né, acho que considerar uma terapia, isso pode ajudar muito. Tem gente que não, né, talvez não gosta muito de terapia, mas então é cuidar do corpo, fazer outras coisas que seja, né, yoga, meditação. Acho que coisas que de um jeito ou de outro trazem ali, né, uma coisa de um lugar também para você e você mesmo. Atividade física sempre, né, porque movimentar o corpo é um jeito da gente também desligar um pouco a mente, e isso é importante. Ter hobbies, e ter, né, assim, cuidar. Procurar informações, às vezes ajuda muito quando a gente lê, né, sobre o processo de luto, ou quando a gente lê sobre histórias, porque assim, acho que, até cuidar de luto deveria ser uma questão de saúde pública, né, porque todos nós temos perdas e lutos a todo momento, né, ao longo da vida, seja o luto da primeira infância, o luto depois de uma fase da vida, o luto de morte. Tem pessoas que, é claro, né, vão demorar para ter um primeiro luto por morte, mas outras não. Então, entender que é um processo de adaptação, que a vida, de um jeito ou de outro, ela continua, né? Então, acho que tem essa coisa de vida e morte o tempo inteiro, todos os dias. Acho que colocar um pouco isso mais, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, isso ajuda muito. Então ler sobre, poder, e acho que de um jeito ou de outro, né, elaborando as nossas experiências, entendendo muito, né, que tipo de crença, que tipo de religião, ou que tipo de troca que faz sentido. E acho que quando eu falei essa coisa até, né, dos rituais, voltando, acho que tem uma questão até na nossa cultura, muita coisa tem mudado, né, então eu vejo que às vezes tem dependendo, né, a gente vive numa coisa muito rápida mesmo, as nossas leis não defendem muito o enlutado, acho que, né, enfim, você sabe disso, do quanto tem documento, tem prazo, é tudo muito rápido. Existem outras culturas onde tem muito mais tempo. Então acho que isso até é uma briga que a gente deveria levar quando eu falo de saúde pública, acho que também na questão de legislação, porque quando você acaba de ter uma perda, você tá naquele momento de choque, de aceitar, de acomodar a coisa, né, do que aconteceu, e você não tem cabeça para fazer tudo Não tem. isso. Então, ter acesso, né, a essas informações pode ajudar, então ler sobre, e talvez ter também, né, quem possa ajudar nesse momento. Mas acho que é isso. Tem alguma dica que você daria? Algo eu sou a entrevistadora e você é entrevistada. Eu vou falar no final, porque eu tenho uma última pergunta para você. O luto tem fim? Essa é uma boa pergunta. Então, né, acho que daí a gente até pode voltar um pouco na coisa de estágio. Então, o luto não é um processo em si, com começo, meio e fim. E ele é, sim, um processo transicional e um processo de adaptação, né, e de construção de significado, de ressignificação. Então, a gente pode pensar que talvez ele não tenha um fim esclarecido. Talvez não, ele não tenha um fim esclarecido. Mas a gente entende que a dor, sim, passa. Pelo menos ela tem que passar. Ou ela deveria, claro, talvez, a gente escuta muito, né, de enlutado que fala: "Eu não consigo mais sentir a felicidade como eu sentia antes". Ou seja, talvez os momentos de felicidade agora são diferentes, porque a ausência acaba fazendo parte na presença, ou a presença da ausência. É um pouco contraditório, mas acho que é um pouco isso, né. É muito essa coisa de ressignificar até os momentos de alegria, de felicidade. E é claro que a vida como era antes, ela não vai mais ser, mas todo dia a vida não é, né, como ela era. Então, hoje já não é mais como era ontem, amanhã não vai ser como é hoje. E acho que isso faz parte. Então, é um processo transicional, e o que a gente entende é que aos poucos a gente vai aprendendo a viver e a conviver com a nossa dor, com as memórias.
E acho que por isso que é tão importante ter paciência consigo mesmo nesse processo, né? E poder ir organizando muito isso, organizando então, assim, aí eu acho que é aprender mesmo. Então aprender que em alguns momentos da vida eu vou ficar mais sensível nas datas comemorativas, em processos, né, mais difíceis da vida, em alguns momentos da fase, porque as fases da vida também, né, são momentos. Então é isso, na velhice, para um idoso perder alguém é muito difícil, porque para ele já perdeu tantas pessoas até ali, e daí cada morte significa uma coisa muito grande. Enquanto que para uma criança, talvez ela nem entenda, principalmente, né, pela questão da compreensão cognitiva mesmo, né, ou até na compreensão em si, ela não entende o que aquilo significa de fato, e para ela o mundo é uma fantasia ainda, né, então são são momentos diferentes. Então o luto é um processo mesmo de adaptação, mas que a gente aprende a conviver com, a dor do que aquilo significa. Legal. Agora eu vou estar respondendo as suas questões. Vou olhar para a câmera ali. Eu passei pela perda, né, tem 13 meses, né, que eu perdi meu marido. Marcelo era incrível e ele ocupava todos os espaços que ele estava. Uma pessoa muito alegre, muito jovem, e partiu. E foi muito, muito difícil para mim, muito. E uma amiga falou para mim: você precisa fazer terapia. Eu não aceitei no início, e ela insistiu e falou: você vai entrar no fundo do poço da tristeza e você não vai mais querer sair do fundo desse poço. Na verdade, ela me indicou a Gabriela. A Gabriela é minha terapeuta, tá comigo desde o começo. Gabriela fez e tá fazendo um ótimo trabalho. Para mim é muito difícil, mas eu procurei enfrentar a dor, procurei buscar alternativas, né, para junto com a terapia melhorar. E o que eu procurei fazer, que eu acho que vem surtindo um bom efeito. Eu procurei ocupar minha vida. Voltei a estudar depois de muitos anos, fui para uma graduação, tenho uma rede de amigos incrível, incrível que tá ali, não tá comigo todo dia, mas sempre tem uma mensagem, sabe, se preocupa comigo, com meu filho. Então é um processo difícil, né, que a gente passa, mas com ajuda. E assim, até quando foi para a gente fazer a pauta dessa entrevista, eu pedi para eu ser a entrevistadora para gerar um significado para quem está assistindo, que às vezes pode estar precisando de ter, não sabe que precisa, mas às vezes precisa, e algum amigo ou um parente que vai estar vendo aqui no nosso podcast pode estar mostrando isso, né, para alguém, pode estar ajudando. Então, realmente, eu ocupei minha mente, eu vivo, durmo pouco, trabalho, estudo, procuro fazer coisas. Por quê? Porque a gente precisa ocupar a mente da gente. A gente não pode ficar remoendo a dor. O que a gente precisa? A minha terapeuta me falou que um dia eu não conhecia o Marcelo. Marcelo não fazia parte da minha vida. Houve um tempo que a gente estava junto, então a gente tinha uma vida juntos. E hoje a minha vida é aprender a viver sem ele. Então é
é isso. Então, acho que o luto é você aprender a viver sem a pessoa que foi seu companheiro, que você amava e seguir em frente. É isso que eu faço todo dia. Seguir em frente. E o conselho que eu daria, né, para a pessoa que está passando por isso procure ajuda, procure o abraço do amigo, o abraço do familiar, cultive, em vez da gente chorar. Uma amiga do trabalho um dia falou para mim, eu acho que me impactou muito. Ela me mandou uma mensagem no Dia das Mães, Feliz Dia das Mães para mim, e eu falei, ai, tô chorando aqui, tô sofrendo muito. E aí ela falou assim para mim, olha, vamos combinar uma coisa? Seja grata, né, pelo que você conviveu com ele, seja grata. Você tem que chorar, chore, mas dali a pouco você seja grata. Você conviveu mais de 30 anos com ele, seja grata por esse período. Então, obrigada, Aline, por você ter falado isso e você me trouxe, né, para o chão de novo e realmente obrigada. E basicamente é isso que eu fiz. Tenho aqui uma pessoa incrível que está me suportando, né, e na jornada comigo. Então, queria agradecer a sua presença, você tirar o seu tempo aí para estar vindo aqui fazer a gravação do nosso podcast. Muito obrigada. É um prazer ter sido convidada, obrigada. Obrigada. Esse aqui foi o nosso podcast da Confraria. Hoje a gente teve aqui uma entrevistada muito, muito especial. Então, curtam, compartilhem, coloquem aí os comentários aqui embaixo. E até o próximo.